E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa descoberta científica que pode, de verdade, mudar o jeito que muita gente treina os braços. E o segredo talvez não esteja na quantidade de peso que se levanta, mas sim na posição. Vamos dar uma olhada nos dados? Ah, essa é a pergunta de US$ 1 milhão em qualquer academia, não é mesmo? É um debate que parece não ter fim. Mas hoje a gente vai usar a ciência para tentar colocar um ponto final nessa discussão. Então, vamos colocar no ringue os dois grandes competidores. De um lado, a extensão com o braço acima da cabeça, o famoso overhead. Do outro, o clássico tríceps no pulley, com o braço ali do lado do corpo. Os dois são super populares, mas qual deles leva o cinturão de campeão do crescimento muscular? E aqui entra o pensamento mais comum, né? No pulley, a gente consegue colocar muito mais peso, a sensação é de mais força, de que o músculo está trabalhando mais. Já na extensão overhead, por causa do alongamento, a gente é forçado a diminuir a carga. A conclusão parece óbvia. Mais peso deveria significar mais músculo, certo? Bom, acontece que a ciência tem uma coisinha para dizer sobre isso. Então, é hora de deixar o achismo de lado e olhar para os dados. Um estudo de 2022, publicado no European Journal of Sports Science, decidiu botar esses dois exercícios lado a lado para ver qual é que era. E olha, os resultados vão te surpreender. O que faz esse estudo ser tão legal não é só a pergunta, mas o jeito inteligente que os pesquisadores encontraram para respondê-la. Eles criaram um desenho experimental que é simplesmente brilhante para conseguir uma resposta clara e confiável. A sacada de gênio do estudo está aqui. Cada participante foi seu próprio grupo de controle. Ou seja, a mesma pessoa treinava um braço só com extensão overhead e o outro braço só com o pulley. Isso elimina qualquer variável de genética, dieta, sono. A comparação é perfeitamente justa. É o mesmo corpo comparando uma coisa com a outra. E o primeiro resultado confirma exatamente o que todo mundo imaginava. Se liga nesse gráfico. A linha de cima, que é a do braço que fez pulley, está lá no alto, bem distante da outra. Esse braço foi consistentemente mais forte, levantando quase 40% mais peso durante o estudo inteiro. A diferença é gritante. Olhando para esse gráfico, a conclusão parece um jogo ganho, né? Mais peso, mais força, mais músculo, fim da história. Mas, será que a ciência é sempre tão óbvia assim? Pois é, às vezes ela adora uma reviravolta. E que reviravolta, meus amigos! Porque a resposta para essa pergunta vai contra o senso comum e pode mudar completamente a maneira como se pensa sobre treino. E aqui está o resultado que deixou todo mundo de queixo caído. O braço que levantou menos peso, aquele que fez a extensão overhead, cresceu muito mais. Olha só os números. Foi um crescimento de quase 20%, contra 14% do braço do pulley. Isso é 1,4 vezes mais crescimento. Menos peso gerou mais músculo. Isso não é só um número numa tabela. Dá uma olhada nessas imagens de ressonância magnética do estudo. A imagem da direita, do pós-treino, mostra um aumento visível na grossura do músculo. A evidência está aí, não dá para negar. Os próprios autores do estudo resumiram de forma perfeita. O crescimento do tríceps foi substancialmente maior no braço que treinou acima da cabeça, mesmo levantando menos peso. Isso simplesmente quebra aquele mito de que botar mais peso na barra é sempre o caminho. Tá, mas qual é o truque aqui? Por que levantar menos peso deu mais resultado? A resposta está num princípio biológico super poderoso. O nome do conceito é hipertrofia mediada por alongamento. Parece complicado, mas a ideia é simples. Treinar um músculo quando ele está numa posição bem alongada manda um sinal para o crescimento que é absurdamente forte. Um sinal que pode ser até mais potente do que simplesmente aumentar a carga. E este gráfico do estudo mostra o porquê. Na posição com o braço para cima, a cabeça longa do tríceps, que é a maior parte do músculo, é forçada a trabalhar num comprimento muito maior. Esse alongamento extremo, sob tensão, parece ser o ingrediente secreto. Para entender fácil, tensa num elástico. Quanto mais você estica, mais tensão e energia ele acumula, certo? Com o músculo é a mesma lógica. O músculo alongado ao máximo enquanto está fazendo força, recebe um estímulo para crescer que é muito, muito maior. A posição overhead simplesmente maximiza essa tensão produtiva no tríceps. Ok, a ciência é fascinante. Mas como a gente usa isso na prática? Vamos resumir tudo numa regra de ouro para o próximo treino de braço. A lição para levar para casa é essa.
para maximizar o crescimento do tríceps, tem que dar prioridade para exercícios com o braço acima da cabeça. E o mais interessante é que o crescimento foi superior em todo o músculo, não só numa parte. Isso prova que a posição, o quanto o músculo está alongado, pode ser mais importante do que o peso em si. O tal do alongamento sob tensão é uma peça-chave que muita gente esquece. E isso tudo nos leva a uma pergunta bem maior, né? Se uma simples mudança de posição pode gerar quase 40% mais crescimento, com menos peso para o tríceps, onde mais a gente pode estar aplicando essa lógica de forma errada? Em quais outros exercícios a posição pode ser o verdadeiro segredo e não o peso? Fica aí a reflexão. Valeu pela companhia nesta análise.